inspiração deste vídeo reflete uma tradição do Instituto dos Advogados Brasileiros na vanguarda do direito desde 1843. Esta a razão que motivou os debates sobre o direito alternativo, incluídos nas comemorações dos 150 anos de fundação desta casa. Rotulada de corrente anárquica por muitos juristas que consideram suficiente a existência do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, o direito alternativo é, segundo seus defensores, um movimento para mostrar que a lei não esgota o direito. Seus limites são os princípios gerais do direito e os valores éticos. O uso alternativo do direito atua dentro da legalidade, através da interpretação criativa das normas, suprindo suas lacunas e contradições. É como lançar o olhar para frente em busca do novo, em vez de procurar a solução do presente apenas no passado, através do pensamento dos doutrinadores e da jurisprudência. Para os seguidores desse movimento, o direito alternativo é um instrumental para a democratização da sociedade. É uma opção ética e política. Seu objetivo é tornar-se positivado. Dentro do Seminário Nacional de Direito Alternativo, evento comemorativo do 60º do Instituto dos Advogados Brasileiros, vamos ter o prazer de ouvir o professor da Universidade Federal do Paraná, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, sobre o papel do novo juiz no processo penal. É extremamente difícil tratar especificamente um tema do qual genericamente tratou Hamilton. Difícil porque sempre a especificidade vai ter uma maior conotação expressiva do que generalidade. Mas não é só por isso que o Hamilton é um narrador excepcional. E com essa cara ingênua de prático que ele se diz, ele gambela todo mundo, de modo que a gente tem a nítida impressão de que de fato ele é um só prático. O Hamilton, na verdade, todos os juízes do movimento do direito alternativo do Rio Grande do Sul, onde na magistratura, como movimento, nasce de uma certa forma o direito alternativo, como nós conhecemos hoje no Brasil, fez possível em função de estudos que extrapolaram o conhecimento primário de regras normais de direito. Não é, por outro motivo, as reuniões sistemáticas que os juízes do Rio Grande do Sul fazem, a discussão de temas de relevância, temas filosóficos, etc. Mas isso, e com isso, ressalta a possibilidade de que, no conhecimento que extrapola o normal do direito, venham as novas ideias. E um pouco da cara do movimento do direito alternativo disso tem a ver com esse fato de que na novidade e as novidades sejam apresentadas da maneira como elas são, seja indicado as coisas como elas de fato são, ou uma tentativa de indicar as coisas como elas de fato são. Porque no fundo para nós é extremamente constrangedor estar numa audiência, isso certo do dia, e ver que a testemunha diz uma coisa e o juiz não vai ditar outra, ou ditar outra, escrevente para passar por termo uma outra coisa. E isso acontece todo dia, toda hora. Só que nós nos perguntamos por que isso acontece. E não conseguimos ficar dormindo tranquilo, verificando que as coisas acontecem assim. Pergunta para a testemunha responde, o juiz dita, mas dita o que a testemunha não disse. Por que o juiz faz isso? De repente, quando você começa a inquietar e a perguntar por que é que as coisas acontecem desta forma, é que o lugar começa a não ser mais. E isso, quem sabe, esse espírito
de não estar contente com o lugar comum, isso nos leva a pensar em algumas outras possibilidades. Que muito antes, e isso que eu quero colocar como uma base de introdução, que muito antes de ser alguma coisa completamente anárquica, completamente maluca, completamente doida, tem de muito sério, tem de muito real, tem de muito nosso. Talvez, claro, pelo momento histórico que nós estamos vivendo. O momento histórico propicia uma busca maior de resposta para uma situação de, quem sabe, caminho para a democracia. E aí nós temos que começar a explicar toda essa nova demanda. Porque com os postulados anteriores não conseguíamos. Mas é inevitável que essa não atenção ao lugar comum é que nos endereça para esse novo questionamento. E aí, quem sabe, o que aconteceu ontem aqui à tarde, posso ter deixado muito claro para todo mundo. Tinha razão a Beth, o professor Agostinho, quando disse que conseguia inquietar todo mundo. Lembro-me bem, num outro doutorado que estou fazendo em São Paulo, um dia à tarde, antes de sair do hotel para a aula, meus amigos professores de direito processual, que vieram comigo para São Paulo da semana, meus amigos, lá pelas tantas, apanharam uma revista da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que eu estava lendo, e em altos risos começaram a tratar, a ler o editorial. Um deles, com muita alegria, muita brincadeira, lia o editorial da revista da APOA. Lia o editorial e eles, foi interessante, porque eles liam o editorial e eles todos se matavam de dar risada, eles rolavam de rir todos. Porque eles não estavam entendendo absolutamente nada do que estava escrito. Professores, todos doutorandos, todos mestres, não entendiam nada do que estava escrito. E riam de matar. Até que de repente, paulatinamente, foram se dando conta que estavam rindo da sua própria ignorância. E quem está sentindo aquela mesma sensação que sempre o analfabeto que chega no ponto de ônibus, olha para a placa e vê que está escrito alguma coisa, mas que não sabe o que é. E que tem que se dar o compromisso de superbocamente, sofrendo perguntado, dizendo lá, por favor, estou sem óculos hoje, sem óculos é a muleta, estou sem óculos hoje, para onde vai o ônibus aqui? Para dizer, esse ônibus faz Barra Meyer. Uso muito o Júlio aqui, Campo Santo em Curitiba, porque leva para o Campo Santo direto. E essa é a sensação. E essa é a sensação que dá. É uma sensação angustiante, a de não entender. Mas é aquilo que te propicia ir na busca da compreensão. Um dia também lia o boletim da APOA, não entendi nada. E é isso que faz com que nós possamos nos constituir. É isso que faz com que nós possamos nos perguntar pelos nossos desejos. Eis a força do discurso de ontem à tarde. Não morra cego, meu irmão. Isso é para dizer. Quem sabe isso que nós precisamos falar. Se teve gente que entendeu, eu preciso nos perguntar. Mas se teve gente que entendeu, eu também posso entender. Ou eu não posso entender. Será que tem alguma dificuldade maior? Os alunos vêm na faculdade e dizem, professor, mas eu estudo 4 vezes e não consigo fazer. O nego lá leu uma vez só. E ele leu uma, você leu 4. Você entende tanto quanto ele. O outro vai ter que ler 6, o outro vai ter que ler 7.
Mas é possível compreender, é possível se constituir, pelo amor de Deus. Então nós jogamos com essa possibilidade. A estudo de ontem mostra bem para nós todos, seriamente, que quando discutimos alguma coisa, discutimos seriamente. Quando propomos alguma coisa, propomos seriamente. Quando tentamos explicar os novos fenômenos que a nossa tenda, a democracia começa a apresentar, o fazemos seriamente. Vade retro crítica malvada. É incompreensível que nós, na nossa alegria, na nossa brincadeira, no nosso amor pela vida, na nossa vontade de viver, sejamos talhados, sejamos taxados de anormais, de anárquicos, de tudo isso. Olha, podia ser, quem sabe, o mais bravo dos mauricinhos criminalistas de Curitiba. Porque, apesar das dificuldades com as quais convivi no período da universidade, com toda a luta pela sobrevivência por aí, foi possível vislumbrar alguma coisa para frente. E a melhor coisa que podia ter acontecido para mim, quem sabe, fosse me acomodar um lugar comum. E com terno inglês, com gravata italiana, com camisa americana. Até porque eu sou alternativo, eu estou no gravata. Seria muito melhor conviver com um lugar comum. Cada vez é mais possível advogar melhor e ganhar mais dinheiro. E por que nós negamos toda essa possibilidade? Embora continuemos advogando, por que nós fazemos um discurso que busca abrir, busca alcançar outras pessoas? Por que nós ficamos incentivando as pessoas que, com o discurso de hoje à tarde, saem para fora para achar algo, para tentar ver se conseguem entender o que aconteceu? Tem algo mais, tem algo mais que nos possibilita, quem sabe, propor que o Hamilton, com muita felicidade, foi buscar em João, junto com o Baggio, a vida em abundância para todos. Essa, quem sabe, Hamilton, é de fato o nosso programa. Democracia radical é uma possibilidade cristã, bíblica, de vida em abundância para todos. Sem embargo de que aí vai um resíduo de egoísmo nosso. Parece uma coisa sintomática. Quando houver uma efetiva distribuição de renda, que pode ser o nosso horizonte utópico, mas quando houver uma efetiva distribuição de renda, os escritórios serão muito maiores, nós ganharemos todos mais. Não precisa ser economista para saber que se todos comprarem sapato, o país, em vez de vender 20 milhões, vai vender 130 milhões de pares de sapato a mais. Isso é uma coisa normal. Não precisa ser gênio para saber disso. Ninguém aqui tem essas pretensões, ninguém tem isso. Ainda sobra esse resíduo, que nos impele também e que nos come. De qualquer maneira, gostaria então só de aportar dois pressupostos que me parecem fundamentais e que tenho, na minha singeleza, defendido desde o Encontro Internacional de Vida Alternativa de Florianópolis. Duas posições das quais eu de fato não abro mão. Por razões que não vem ao caso declinar e que estão lá no texto. A primeira, me parece fundamental, vai de acordo com o que todo mundo tem exposto aqui, não será seguramente diferente, com Volcker, com Clemerson de tarde, não será diferente,
com todos os outros que aqui não estão e que são integrantes diretos, né? O professor José Cirilo dos Santos, o chamado Petrônio Ferreira Filho, o Riportanov e tantos outros que não posso aqui declinar o nome. É necessário para as respostas que a sociedade está a demandar do direito, que nós, diante do direito, assumamos uma postura ideológica. De fato, a assunção de uma postura ideológica. Porque, no fundo, se nós abrirmos mão disso, a qualquer instante, temos a nítida sensação de que todo discurso é um discurso legitimador do status quo. É preciso que cada um se assuma que é nada mais, nada menos o que está dizendo, o que está propondo com absoluta razão o Hamilton. E é possível começar daqui, da conclusão fundamental do Hamilton, que também é a minha, esse discurso. É preciso que nós, numa democracia, tenhamos cara. É mais fácil trabalhar com a direita que se diz direita. Essa conversa veio muito na política. Vocês lembram quando tiraram os partidos comunistas da ilegalidade? Passou um mês e todo mundo disse sim, mas eles saíram da legalidade, mas até agora não tomaram nenhuma criancinha. Então começaram a dizer, mas eles não estão empurrando nada da coisa, não são eles que carregam. Depois começaram a dizer, mas a coisa não é bem assim, porque esses caras não estão incomodando nada, o que é isso? Mas será que é assim mesmo? Esse é o golpe, não é? De cara. E isso que de fato é o justiça em relação ao direito, porque o direito é todo estruturado, todo montado na direção da alienação. O direito é todo montado, todo estruturado, em função de que as pessoas não consigam trabalhar com ele, senão alienadamente. E a grande luta, quem sabe, seja desalienar. Antes de propriamente tratar da questão da desalienação, da questão da desideologização ou da desmistificação dessa situação que propicia ao juiz criminal ser alienado, ser desideologizado, enfim, que propicia ao juiz criminal operar na tangencial, como referiu o Hamilton, com absoluta propriedade. Eu só ressaltar um ponto que também é fundamental e que não se pode abrir mão em hipótese nenhuma. Diz mais ou menos como que eu referi há pouco, desembuchando aquilo que estava engasgado desde ontem à tarde. O fato de que é absolutamente imprescindível para o operador do direito o domínio da dogmática. Não vou aprofundar porque sei até que o Cleber vai tratar disso à tarde. Eu só deixar claro que não abro mão em hipótese nenhuma disso. Não é possível que nós tenhamos operadores do direito que não saibam direito. Não é possível que o direito vire um jogo de verbalização. Não é possível que se mantenha, por exemplo, na universidade, aquilo que o Gelando chamou de pacto da mediocridade, dizendo que os professores não querem ensinar e que os alunos não querem aprender. Não é possível que os professores não saibam direito. Como não é possível essa expansão desenfreada de faculdades, não pelas faculdades em si, mas pela falta de gente com conhecimento jurídico. Nós não damos conta sequer da demanda do conhecimento escrito das nossas matérias, das nossas disciplinas, por mais que possamos estudar. Mas na verdade é que hoje conseguimos chegar a um tal ponto, e por trás disso tem toda a estrutura da alienação, que nós sequer temos dado conta do mínimo
O mínimo indispensável, normal. E essa é a razão pela qual, parece, os concursos públicos sérios, não devem ser, sérios, ainda que proponham salários compatíveis, principalmente num país como o nosso, acabam vendo superar poucos candidatos. 3, 4, 5, 8. E onde estão todo aquele universo de gente que sai das faculdades? E onde está todo aquele pessoal que saiu formado, diz o Hamilton com razão. Aquele pessoal está louco de medo, robotizado. O Edmundo disse, as faculdades imbecilismo, as faculdades, eu para mim, acho que imbecilização é ruim. A faculdade robotiza, ela te forma, seria ela ter, a expressão melhor é ela te formata. Não entendido, né? Formata é a diferente. Diz o Dúcio, você entra bom e sai ruim de lá. Você ainda tinha chance, quando até entrar lá, você ainda tinha chance de se livrar da coisa. Mas você entra, ela te forma ou te deforma. Te deforma enquanto te dá a forma que ela tem. Mas a verdade é que, bem ou mal, mudando o sistema ou não mudando o sistema, o mínimo que as faculdades tinham que fazer é ensinar direito. É com muita amargura que a gente assiste hoje que os professores de processo penal não sabem processo penal. Os professores de direito civil, digo isso com muita dor, mas é preciso reconhecer. Até porque tem um discurso universitário docente de que a imbecilização é mesmo dos alunos. O imbecil é sempre o outro. E o outro nosso são os alunos. Aqueles que na verdade não são, porque ainda não estão formatados, ainda não estão robotizados, e que não estão sequer dando conta da formatação, melhor, serve mais formatar. Claro que não são todos, por isso é preciso sempre fazer essas ressalvas. Eu queria ser aluno de Direito Constitucional do Luiz Roberto Barroso, que está por aqui, nos honra com a presença. Alguém que, de uma maneira genial, consegue dar aula num lado de amor, que deve ser uma leitura baratiana, e por aí afora, mas que cumpre a missão de ensinar direito constitucional, que o meu professor a mim não ensinou, porque dizia que não tem uma Constituição, logo não precisamos estudar esse troço. Ou o que faz o Cleverson na Universidade do Paraná e assim por diante. É imprescindível a dogmática, não tem esse negócio. Ou se sabe direito, ou não vamos discutir outra coisa. Vamos fazer um congresso de sociologia, vamos fazer um congresso de psicanálise, e acabou. Estamos num congresso de direito, então vamos falar partindo de pressupostos de que todo mundo sabe de direito. Para que não possa acontecer, decide falar em qualquer coisa que diga com preclusão e as pessoas não sabem onde são. Falamos de coisa julgada, as pessoas não sabem o que estão falando. Pessoas que não sabem a diferença de ação, jurisdição, processo e assim por diante. Que está lotado, está cheio. Isso é indispensável para quem quer, pelo menos, para ser honesto, discutir qualquer coisa que diga com o direito. Se não, vá falar de filosofia, lá na faculdade de filosofia, e deixa o direito. Não fica usando a muleta, porque isso é uma muleta a conduzir as pessoas. Ou se sabe direito, ou, no meu sincero modo de ver, não está legitimado para vir discutir aqui direito. O juiz, então, e o seu papel no processo penal. A visão tradicional
que se ensina na faculdade mostra que o juiz, por exemplo, talvez o nosso professor que conseguiu dar cientificidade do processo penal, ainda que eu visse com os olhos do processo civil, que é uma coisa horrível o processo penal, mas que foi um homem excepcional nesse aspecto, que foi o professor José Frederico Marques. Mas veja uma visão de Frederico Marques que é, de uma certa forma, reproduzida, ou que deveria ser, pelo menos, reproduzida. O juiz, veja, é a figura central do processo. Ele representa e encarna o Estado e, exercendo o poder jurisdicional, aplica a lei ao caso concreto para resolver lides. Vai aí um pressuposto fundamental. E alguma coisa que tecnicamente discutimos com os alunos. O juiz não é representante do Estado. Melhor Pontes de Miranda, que dizia que o juiz representa-o, desde que ele é o Estado. Mas o Estado, para nossas concepções, é essa massa sem cor, invisível. O Estado é esse ente absolutamente imparcial, que legisla de uma maneira isonômica. E dessa forma é que o juiz, usando do seu poder, o poder jurisdicional, aquele que embora essencialmente do poder de inquérito do Estado, em sua vida, começa a dizer sim, não, eu tenho a força. Ele é meio um He-Man, né? Eu tenho a força. E não poucas vezes, quando o lutador de novo Hamilton encarna a força. Mas encarna a força a partir da visão de que age como Estado e, consequentemente, órgão desinteressado, imparcial, neutro de consequência. O juiz não tem interesse, o seu interesse, em que pese envolvido numa relação jurídica de natureza processual, o seu interesse não pesa, tanto que não é parte, mas órgão super partes, continuando com Frederico Marques. Ele está para além dos interesses das partes. Ele não tem interesse, o interesse é um interesse absolutamente, o interesse é absolutamente no sentido de resolver o caso penal que ele é colocado ali, como infelizmente quer a nossa doutrina tradicional. Agora, quando a gente começa a observar que o juiz, esse ser neutro, desinteressado, imparcial, começa a ditar o que a testemunha não disse, começa a conduzir o processo para onde ele quer, começa a agir como se tivesse desincorporado daquele espírito que a definição dá a ele. Tem alguma coisa que não está certa. Nós começamos a nos indagar: que história é essa? Que descompasso é esse entre o que nos ensinam na escola, entre o discurso da escola e a prática do cotidiano, do foro? E por isso, às vezes, é preciso lembrar do Zeninho. Eu me lembro do Pontes de Miranda velho, na Conferência Nacional, dizendo: meus coleguinhas, vejam que há um abismo entre o que ensinam lá na academia e o que se faz no foro. É preciso pensar bem de perto com isso. Pensem bem, plantando lá uma sementinha, pensem bem nisso, porque a vida se faz lá no foro. Na academia é muita conversa fiada. Se a gente pensar que é isso, está me desdizendo meu professor. O professor disse que o juiz é órgão imparcial, é órgão desinteressado, o juiz é neutro, o juiz é imparcial. E aí não tem outra razão de ser.
como diz o Hamilton, não tem como não explodir. Ou se aposentar e começar a passar a mão nas nações. Mas vejam que há, de fato, um descompasso entre a própria estrutura conceitual e o que nós convivemos, o que nós vivemos no dia a dia. E sempre essas críticas que a gente faz, isso que eu acabei de fazer é uma crítica dirigida à própria conceituação do que seria o juiz, é uma crítica periférica. É uma crítica periférica. É quase que uma retroalimentação do sistema. Porque a gente critica, o aluno recebe aquilo, incorpora aquilo, vai para o forno, entra na máquina e continua fazendo a mesma coisa. Se é assim, se ele sabe disso e continua fazendo alguma coisa, é porque tem ainda algo mais para além do mero discurso crítico. Aí é que está. A crítica pela crítica é tão vã quanto o discurso que se pensa engajado ideologicamente. Se tem algo mais, é porque está faltando alguma explicação ainda. Está faltando em buscar alguma coisa que não está efetivamente resgatada. E aí eu permito uma análise do que parece ser, quem sabe, a base para efetivamente se pensar a razão pela qual os juízes, consciente ou inconscientemente, conduzem os processos em descompasso com o discurso oficial da academia. Não tenha dúvida que o problema mais sério são os dogmas. Essas verdades pré-estabelecidas que nos justificam, porque não nos deixam a liberdade de raciocinar para além delas. A verdade acaba ali. Mas por que nós estabelecemos essas verdades, elegemos essas verdades e nos pautamos por elas? Porque o discurso é um discurso que tem que ser medido a partir da análise da história, desde que sempre é um discurso sistêmico. Então aqui, sistema da noção vulgar. Quer dizer, quando eu falo de sistema, quando eu me refiro a sistema, estou trabalhando com a noção da própria terminologia grega, quer dizer, sistema como complexo, sistema como conjunto. Um sistema, na verdade, um conjunto para nós, um conjunto de temas jurídicos, que formam um todo, um objetivo. Porém, esse conjunto está marcado, esse conjunto está assim estabelecido, em temas que se entrelaçam, em função de um princípio unificador. Esse é o princípio reitor. A cara do sistema é a cara do princípio que o rege. Há algo que costura cada um dos seus pontos a um ponto central. Há uma base central, como aquele pau de fita que a gente fazia no primário, tudo enlaçado, mas em função de um tronco central. Ora, o mundo, na verdade, conhece basicamente dois sistemas processuais. Nós não damos conta disso. E nós na universidade esquecemos disso. E nós na universidade não tratamos disso com os nossos alunos. Porque isso é um problema histórico, isso é um problema que não tem importância, isso é um ponto perdido pequenininho lá no meio do programa, na qual nós passamos por cima para dizer, de fato há um sistema inquisitório, há um sistema acusatório. Esse é regido por um princípio inquisitivo, aquele é regido por um princípio dispositivo e paramos por aqui. Ninguém se pergunta, mas por que é inquisitório? Por que formou-se inquisitório? Por que é acusatório?
Por que formou-se acusatório? Por que opera como acusatório e não como inquisitório? A verdade é que o mundo, a parte da existência de um sistema inquisitório e de um sistema acusatório, não convive mais da forma pura com nenhum deles. Nem com o sistema acusatório dito puro, nem com o sistema inquisitório dito puro. O mundo hoje, qualquer processualista ingênuo sabe disso, o mundo hoje opera sempre com sistemas mistos, que na verdade não funcionam como um terceiro sistema. O sistema misto não é um terceiro sistema em si, porque se a razão do sistema é o princípio unificador, o que nós podemos ter, na verdade, são princípios inquisitórios com marcas de sistema acusatório. Sistema inquisitório com pontos de sistema acusatório. Ou sistema acusatório com pontos de sistema inquisitório. A essência do sistema é eminentemente inquisitorial, um periférico acusatório. Ou a essência do sistema é eminentemente acusatória, movida pelo princípio dispositivo, com o periférico inquisitorial. O terceiro sistema já é jogo de palavras para levar à alienação. E a gente usar a desculpa que nós usamos até hoje. Eu sou juiz criminal e estou tranquilo porque o meu processo é um processo acusatório. O professor Frederico Marques disse isso uma vez e nós operamos direto com a ideia de que o nosso processo é um processo acusatório. Como se a persecução penal para nós fosse de fato uma persecução de cara acusatória, quando no fundo a nossa persecução penal é por excelência de cara inquisitorial. Não só porque a primeira parte da persecução, a parte que diz o inquérito policial, é por excelência inquisitorial, mas porque a fase processual nossa é por excelência inquisitorial, com alguma coisa da estrutura do sistema acusatório. Essa explicação seria interessantíssima, parar por aqui, se eu tivesse condição de, em dizendo isso, dar a todos a noção do que o sistema inquisitório opera, como opera o sistema inquisitório, como se opera, como opera o juiz no sistema inquisitorial. Parece que é preciso resgatar um pouquinho só da história para que a gente possa verificar por onde que nós andamos, até porque uma estrutura de sistema como o nosso é que acaba legitimando o atuar do juiz criminal. Ele, na verdade, é produto desse sistema e produtor desse sistema, no sentido de que, inalienadamente operando dentro dele, o retroalimenta. Ora, vejam uma coisa, e é preciso situar só um pouquinho para não pensar demais, embora seja muito interessante. Ora, vejam uma coisa, quando Constantino se converte ao cristianismo, 313 por aí, a igreja, para se consolidar, se aproxima do Estado e passa a orquestrar, de uma certa forma, a estrutura da vida social. Com a queda do Império Romano, com o escape para Constantinopla, o mundo ganhou uma nova cara, porque o poder, e a questão toda sempre passa pelo poder, o poder acaba diluído e não há mais aquela visão, quem sabe, do nosso próprio inconsciente, de que há alguém a nos proteger, há alguém a nos dar guarida. O que sucede? As comunidades, até por uma questão de defesa natural, escapam das planícies e sobem os morros, sobem as montanhas. E, em subindo as montanhas, se aglutinam em torno daqueles que detinham o poder econômico em geral. Bem nítido. Vejam a diferença que existe entre cidades romanas e cidades medievais. Milão é uma típica cidade romana, jogada na pianura padana, está lá, escancarada para quem quer ver, plana como só ela. Compensação, você vai a Camerino, parece aquela cidade, parece aquele aeroporto do Tio Patinhas, assim, vamos avião lá para o Pistão buscar ouro, encontro
João Bafo de Onça, é lá no cucuruto da montanha, está lá a cidade protegida. Era uma defesa natural. Girava em torno do feudo. Muda a face, muda a cara da civilização. E a vida passa a tomar esses contornos. Suzeranos, vassalos, valer, vilão. Gira em torno disso. O saber está eminentemente concentrado na mão da igreja. Está eminentemente concentrado na mão dos clérigos. E tanto é verdadeiro isso, que, em geral, suzeranos detêm o poder econômico e, consequentemente, comandam os cavaleiros que acabam tendo braços armados. Mas o pensar, o saber, o domínio do saber está exatamente na mão da igreja. Cada vez mais aglutina poder a ponto de comandar quase depois um terço do mundo. Onde estava, na verdade, escondido esse saber? O saber está escondido, por excelência, nas torres dos mosteiros. E veja, desde que São Bento foi para Subiaco, foi no primeiro mosteiro no século V, toda a cultura livresca acaba entulhada nos topos do mosteiro. Um passagem cheio de labirinto. Ora, quem não viu o Nome da Rosa, do Humberto Eco? Algo excepcional, onde fica nítido que a grande discussão, que era a discussão da verdade, a discussão do centro, a discussão da verdade, está trancafiada, sete chaves lá, no topo do mosteiro. É como mostra de uma forma excepcional, como funciona o nosso mecanismo de raciocínio jurídico. E não só isso, toda a estrutura da própria filosofia, e depois toda a base que rege a questão ideológica da teologia. Mas no aspecto filosófico isso é essencial. Vejam a razão disso. Toda a fundação da sociedade medieval está calcada no pensamento agostiniano. É toda patrística. A patrística está toda calcada em Platão. Platão está todo estabelecido num mundo hipostasiado. A verdade está lá, no outro mundo. Agostinho vai buscar isso, vamos aqui agora. A cidade de Agostinho é a cidade de Deus. Civitas Dei. Por isso o grande crime era ir buscar uma outra verdade. O grande crime é ir buscar um outro saber. O saber está na mão da igreja. Quem viu São Francisco de Assis, o filme de São Francisco de Assis, nota bem isso. Quando o poder temporal não consegue resolver o problema que fazem, vão atrás do bispo de Assis, o gordão, comendo um frango, né? Porco, imundo, sujo, comendo um frango. O que posso fazer para esse homem que só fala de bem, de amor, de paz? E é com isso que se escapa, cá entre nós, é com isso que, por milagre de Deus, se escapa da fogueira e desce a montanha para estabelecer toda aquela coisa fantástica que é Francisco Elias. Hoje, então, por conta da história da verdade. Com os duelo para os que tinham um maior potencial agonístico, quer dizer, quem se empenhava mais, embora eu já seja até uma deturpação do duelo primitivo, do direito primitivo germânico. E no final, as batalhas, que era por excelência reservada pelos mais pobres, até porque os mais ricos, aconselhados pelo saber, tinham consciência de que era difícil você lutar contra a constância causal. Uma passagem fantástica no Registro Galilenses que mostra o problema do chamado Iudicium Ferris Candentes, do qual, onde hoje se situa a Hungria, o mosteiro de Nagyvarad mantinha o monopólio. O sistema consistia em alguém abraçar-se num cadinho incandescente, e evidentemente queimado depois de 14 dias, untado e coberto. Depois de 14 dias verificar-se se as feridas ainda estavam ali. O que era difícil imaginar que alguém escapasse entre nós. Porém, o registro determina, o registro estabelece que
a extra-grande maioria dos casos justificados est, ao contrário do que seria imaginável, ou seja, combustus est. Um sistema de processo como esse, só para fazer uma pontinha a respeito do sistema ordário, um sistema como esse, no qual a forma ordárica não deixa um espaço, porque você jogando contra a constância causal, não deixa espaço para a gente ver como é possível manipular a prova, que é fator determinante, fator fundamental da reconstituição da verdade no processo. E como se lá era possível, como não seria num processo como o nosso? Pois bem, esse sistema, porém, acaba esgotado, esse sistema acaba superado, eu diria, não por vontade de quem detinha o poder econômico, o poder pelo saber, mas acaba, aqui no tempo estou muito longe, acaba superado o sistema, muito rapidamente, acaba superado o sistema por um bicho, aspas, por um bicho, esse que infecta, como o AIDS, como um bicho novo, e o novo tem essa conotação. O novo, enquanto dado histórico, pode ser superado, mas ainda que castrado, ainda que reprimido, invariavelmente tende a voltar. E aí não tem solução, porque a história é perversa em relação ao velho. A história é perversa em relação ao velho. Quando dado histórico, o novo acaba sempre vingando. E isso mostrou bem a todos aqueles que na história tentaram parar o relógio. Todos aqueles que na história tentaram colocar uma armadura, tentaram colocar uma camisa de força, esse bicho que chama homem. No mundo não conseguiu jamais ver um sistema de clausura do homem resistir. Eu posso pensar muito na possibilidade de que o homem só não é livre porque seus atos são de fato sobredeterminados, como diria Freud. Mas isso é um outro problema que eu vou deixar, senão fica muito longe demais. Pois bem, o que sucede? O que acontece? Por que o desejo moveu? Vamos falar um pouco de psicanálise para ver como é possível usar psicanálise. Por que o desejo moveu o mundo? Por que o desejo girou o mundo de cabeça para baixo? Por que aconteceu? Cada vez mais, aqueles que não tinham segurança, que foram para os morros, começaram a conviver em caravanas comerciais, que não eram caravanas comandadas em geral por católicos ou por cristãos, não cristãos, normalmente árabes, hebreus, que para Cristo não estavam muito lá ligando para entre nós. Gente preocupada com outra coisa, gente preocupada com massagem, dinheiro. Consequentemente, o que faz? Move a máquina da história, porque cada vez se armam mais, cada vez mais trazem mais novidades, cada vez mais trazem coisas novas que atiçam os homens dos feudos, e cada vez mais acabam se impondo, porque economicamente fazem surgir na estrutura medieval um dado novo, fazem surgir um dado completamente maluco. Havia uma estrutura caracterizada. O ser era fixo. O ter era absolutamente variável. Agora a coisa muda. Porque já quem tem é que passa a ser, e não é. Aí a coisa fica completamente louca. Gira de cabeça para baixo. Mas gira também por um outro motivo, e aí é a razão pela qual não é possível segurar o relógio, não é possível segurar a marcha da história. Esses comerciantes acabam se estabelecendo fora dos seus, criam seus interpostos comerciais. Nós estudamos na faculdade sem nenhuma leitura crítica. Estamos iludidos no trabalho sem nenhuma leitura crítica. Nada, ninguém vê nada disso. Criam seus interpostos comerciais.
acaba nascendo ali uma raiz de um incipiente estado administrativo. Já não é mais aquela vida do feudo, onde alguém manda, salvo os casos, salvo exceções. São novas relações de comércio, novo estado administrativo que nasce, novas relações de trabalho. Começam as corporações de ofício, por exemplo. Porque é preciso responder a uma nova demanda. É preciso explicar o que sucede lá naquela nova demanda. E mais, o homem passa a ser aparentemente livre. É por isso, então só por isso, quem sabe, que a igreja admite tomar decisão. Que a igreja admite fugir da patrícia para começar na escola. E essa gente que vira de cabeça para baixo, que já não é mais o chevalier, o vilão, essa gente, o habitante da cidade, o habitante do burgo, essa gente vira a lógica medieval de cabeça para baixo. Porque reclama nessa nova situação toda uma nova postura. E a questão que se coloca entre essa nova postura e a velha postura havia de ser mediada por quem efetivamente detinha o poder, que era a igreja. E a igreja opta pela morte. Literalmente pela morte. Porque quando em 1199 o Papa Inocêncio III baixa a bula do Urgentes Insenium, equiparando o crime de lesa majestade às heresias, dando as heresias, a tipificação de crime de lesa majestade, admite a morte pela primeira vez. E a igreja é sempre assim, quando a coisa está em discussão, quando a coisa não se sabe para onde caminhar, eles juntam tudo e fazem um concílio. É daí o concílio de Latrão, de 1215, onde a velha fórmula de Búlgaro, do processo pro actus trio personarum, explode. Até porque, na ideia de que era possível combater o novo bicho, combater a nova fórmula através do combate ao que se chamou de heresia, ou seja, heresia era tudo aquilo que fosse contra o que eles pensavam. Era necessário criar um novo sistema. Operar um novo sistema já não respondia mais uma justiça meramente temporal como aquela do sistema do judício no grego. Nasce com isso o dito sistema inquisitório, marcado por um princípio fundamental, que é o princípio inquisitivo. Já não se tratava mais de ações agonísticas, não se tratava mais de disputa. Continuava o processo com a visão de que era uma busca da verdade. Mas aí, a missão da busca da verdade passa para o juiz. Por isso, é ele, diz Figueiredo Duques, que fixa o tema probando e o tema decidendo. É dispensável uma acusação. Por isso eu disse, explode o actus trium personarum, porque é dispensável a acusação. Ele é o Senhor da verdade. Ele é o Senhor da verdade. E a busca da verdade, que aparentemente deve ser feita por ele, que aparentemente o coloca mais próximo dela, a busca da verdade é encarregada, é dada a ele. Esse é o ponto central, esse é o ponto fundamental. É nisso que não se toca, com medo de se contaminar, quem sabe, ou de fazer as pessoas começarem a pensar. O que caracteriza por excelência no sistema inquisitorial não é o fato de que ele é um processo sem partes, isso é, sujeitos de direitos e obrigações. Aquela visão doce dos nossos professores tradicionais. O centro do sistema inquisitorial está exatamente no fato de que o juiz, por excelência, é o gestor da prova. E é ele que é dado por excelência a missão de ir em busca da verdade. E em detendo essa possibilidade, joga com as suas cartas. Logo, não é mais uma hipótese de uma lógica que verifique o fato multifacetariamente. A verdade passa a ser monolítica, ou a verdade passa a ser a verdade dele, ou a verdade
que ele quiser ou para onde ele a endereça. Isso parece uma coisa banal. Você, que é o representante de Deus e por ele está iluminado, é que vai em busca da verdade. Até porque isso é feito com um mecanismo excepcional, sem dúvida nenhuma, porque o sistema inquisitorial, no meu modo de ver, indiscutivelmente, o maior engenho jurídico que o mundo conheceu em toda a sua história. Não deu nada que chegue perto disso, propriedade, posse, nada chega perto disso, porque toca diretamente dentro do ser humano. Ele está enterrado e ficado no ser humano. Tu forma um discurso absolutamente interessante. Quando você equipara crime é pecado, e eu, como representante de Deus, tenho a possibilidade de absolver, de te desculpar, tudo passa a ser uma questão de, em sendo busca da verdade, tudo passa a ser uma questão de como retirar essa verdade. Ora, essa verdade vem através da confissão. E nada melhor do que uma boa tortura para termos uma boa confissão. Ora, se crime é pecado e você, criminoso, é um pecador, basta que você me confesse e terei eu chegado à verdade. Propôs-se, inclusive, um decálogo de como bem torturar. A tortura, na verdade, é, sabe, a maior vergonha do gênero humano, porque no fundo é a derrota do ser humano. O torturador é um derrotado. O torturador é alguém que pela inteligência não consegue chegar onde pretende. O torturador é quase como um estuprador, assim, que não consegue seduzir e logo arranca à força aquilo que sabe que o outro possa ter de mais seu. Pois bem, foi por isso que se estabeleceu essa ponte, e através da confissão, em geral, é aí que ela se torna a Regina Probationo, a Regina das provas, que a confissão acaba lá no vértice das provas. O cidadão está garantido como? O cidadão está garantido porque há uma hierarquia, e consequentemente, testes unos, testes nulos, quer dizer, é uma testemunha do mundo. Basta denúncia secreta, e aí aquelas bocas da verdade, como tem no Palácio do Calo de Veneza, a boca da verdade, de você lá denuncia as pessoas. E por aí vai. Mas isso não é o mais relevante. E vamos começar a caminhar para o final. Isso não é o mais relevante. O mais relevante é que esse mecanismo que nasce lá em 1215 e que depois se aperfeiçoa, então, mesmo de sistema processual, uma outra bula de Inocêncio IV, em 1252, a bula Adestipanda, que dá os contornos do sistema, os contornos desse sistema inquisitorial. Esse sistema é algo que permanece por essa estrutura de pergunta e de resposta, essa estrutura de pecado, confissão, absolvição, até bem pouco tempo. Vocês acham que foi possível manter o controle da sociedade como se não tendo um total domínio do saber até bem pouco tempo atrás, como tinha a igreja? Veja o que acontecia na cidade quando Milton disse pequenininha, há 30 anos atrás. Quando todo mundo ia na igreja, estava tudo para o padre, era ele que sabia tudo o que se passava na cidade. Vocês acham? É mole? Ele mandava, o cara comandava tudo, eles comandavam tudo. Tudo era um controle de cima para baixo, era uma massa altamente inteligente. Isso é um sistema, eu uso dizer no trabalho, isso é um sistema diabólico, nascido no meio da igreja. Comandavam tudo, sabe? Tudo. Porque todo mundo vai lá e o cara sabia quem furtava, quem dormia, quem era, quem sabia tudo. Sabia o que se passava dentro das casas, quem brigava, quem não brigava e tal. Entrou com alguns conselhos e algumas orações. O tempo, evidentemente, a história mostrou que aquela absolvição máxima, que era queimar na fogueira, eu te absolvo, não é? Eu sei que eu me confesso. Eu te absolvo, mas te mando para o céu. Você vai para o céu, desde que você confessa, te queima na fogueira, você vai para o céu. Isso é um negócio fantástico, genial, isso é genial. É um baita mecanismo de controle.
É uma mecanismo de controle da sociedade. Isso chegou até muito pouco tempo atrás. O problema é que em 1815 ninguém concebia que o Rio de Janeiro tem 10 milhões de habitantes. São Paulo tem 15, 20 milhões de habitantes. Nova York, México, enfim. Ninguém não se concebia que as cidades fossem virar essas megalópolis que são. E é quem sabe por causa disso que a igreja está indo para a bancarrota. E não está sabendo. É por causa disso que a igreja de novo está começando a se preocupar. Quando se começa a dizer, olha, é preciso que a igreja se faça povo. É preciso que a igreja vá lá para perto do povo. A igreja tem que ir onde o povo está. E assim vai. Porque a opção que se fez lá pela morte, no Concílio de Latrão, é algo que como estrutura de controle social se mantém vivo e se mantém em alguns lugares até hoje. Mas como o sistema jurídico está aí de pé, funcionando perfeitamente. Mas o caso mais sério, essa avaliação histórica me parece relevante, para poder dizer isso, e quem sabe ser entendido sem ser acusado. O problema mais sério é que um sistema como esse inquisitorial, onde o juiz é dado e a busca da prova, onde ele é por excelente gestor da prova, e veja o nosso processo penal, o nosso, não funciona lá na fase processual assim. Você deve provar, porém o juiz é que vai atrás da prova. Se você não provar nada, a acusação, a defesa não provar nada, ainda assim ele tem que decidir e vai atrás da busca. Em homenagem sempre da verdade, veja, que é material do jornalismo do processo penal, devia ser, a qual Carmelute, respondendo a Floriano, mostrou com todo o argumento que não era uma besteira falar disso, que é verdade, não nos interessa, e por sinal, no nosso processo penal, temos muito menos a verdade do que no nosso processo civil, que é por excelência um processo regido pelo princípio dispositivo. Então, a grande questão está no fato de que indo em busca da verdade, em elegendo a possibilidade, em elegendo a sua verdade, ele pode, juiz, atenção dele, decidir antes e depois ir em busca da prova para justificar a sua decisão. Porque na verdade é nada mais, nada menos do que um mecanismo de pensar da civilização ocidental, depois de nós aqui. Nosso silêncio, todo mundo olha e diz, é cor de rosa com vermelho. Isso é, nós elegemos as verdades pelo conhecimento assumido. É muito difícil que você se mantenha, como lá no discurso, no conceito do Frederico Marx, como neutro, como imparcial, como desinteressado. Essa é a razão, porque alguns gostam mais, alguns condenam os presos, prostitutas, não sei o quê. É a razão porque nós se condenam os iguais, e assim por dentro. Isto é o que o Cordeiro diz. Estamos diante do primado da hipótese sobre os fatos. O fato é multifacetado. Mas pode ser considerado uma verdade histórica, que nós vamos reconstituir através da prova do processo, para instruir quem não conhece. E quem não quer conhecer, cá entre nós, pode ter razão. Não é bacana? Mas vai conhecer o fato através da prova que se recebe. Se é ele o gestor da prova, e se o fato como verdade é multifacetado, basta ele olhar da face que ele quiser. Se eleger aquela como verdade, caminha ou pode caminhar em direção da verdade. E por isso que ele conduz a prova como ele quer. Volto para o Humberto Eco porque é meu exemplo favorito. William Baskerville, um cientista, com medo naturalmente, fuça por todo o castelo em busca da prova suficiente para determinar a autoria daqueles homicídios. E indaga hipótese por hipótese, para poder estabelecer todas elas, e quem sabe de cada um dos pontos. Se alguém que caminha para trás deixar marca no gelo, alguém que morre sempre com o dedo, todos morreram com o dedo sujo, que tinha alguma coisa a ver com arsênico, e vai fato por fato, olhando todas as possibilidades para daí puxar a verdade, que é o que nós pretendemos, se é que caminhamos em direção de uma verdade material, portanto. Pois bem, passa todo o tempo e não consegue descobrir. Como não consegue descobrir, não tem solução
Inquisição. Vamos chamar a Inquisição. Convocado Bernardo Gui, o famoso inquisidor de Toulouse. Chega Bernardo Gui, logo em seguida um novo crime. Vai para a cozinha do castelo e eis que descobre os indícios da magia. Um coração de boi, uma mulher, uma galinha preta, uma galinha e um gato preto. Passa a mão naquilo e diz: eis a prova do diabo está presente, eis a prova do crime. Culpados: Frei Humberto, Frei Nina, não me lembro o nome, confunda. Ele decide, depois vai fazer um processo para justificar a sua decisão, que acaba confirmado, inclusive por William de Baskerville. O medo dele, Lina ir para a fogueira, e todos acabam queimados. Sempre para ilustrar como é possível, ou como a hipótese prevalece sobre os fatos. Isso, diria do ponto de vista psicológico, é a estrutura, é a possibilidade, melhor dizendo, de um quadro mental paranoico. Paranoia, vocês sabem, melhor do que eu, é uma doença psicológica, psiquiátrica, melhor, daqueles que acreditam nas imagens. É alguém que efetivamente se perde no imaginário, se acredita no imaginário. Porque nós somos assim, né? Juro que não vou brincar. Mas nós somos assim, nós brincamos com o imaginário, não é? E depois, quando não serve mais, a gente manda ele embora, vai embora. Né? É uma mulher bonita que ele fica imaginando. De repente, tudo bem, você se satisfaz, ela vai embora, você volta a ser normal, de terno, gravata. Paranoico não, paranoico acredita. Ele acredita na imagem. O inquisidor também acredita na imagem. E esse é o problema. Ele pode efetivamente acreditar na imagem. Só ele pode acreditar na primeira imagem. Essa é a razão pela qual, de vez em quando, nós vamos na polícia e dão uma pista falsa. Como sempre eles passam pelo mordomo, tem uma lógica, né? Como sempre passam pelo mais fácil, porque é o que está mais aparente, embarcam naquele caminho e saem feito um louco atrás daquela porta, usando um mecanismo de raciocínio. Nós vamos esbarrar num gigantesco muro de pedra. Bacana. Esse é o sistema que nós fomentamos. Veja, normalmente se procede dessa forma, consequentemente se produz um processo criminal contra os menos favorecidos. Os mais favorecidos vão procurar os grandes advogados, que imediatamente vão para os inquéritos e enchem de provas, sem corrupção, sem nada disso. Se entrar por aqui, então é só. Mas sem nada disso, mais abonados vão para o inquérito, enchem de provas e relativizam a verdade. Aí fica muito difícil que essa verdade seja quebrada num processo onde o contraditório não poucas vezes é mero jogo de aparência. E, de consequência, o resultado do sistema como um todo é esse que a gente está vendo. Uma cadeia lotada de pobre, vazia de rico. Que está errado. Até porque a cadeia não tinha que ser lotada de pobre, nem lotada de rico. A cadeia tinha que ser lotada de culpados. Sejam pobres, porém, sejam ricos. Tanto que causa tanto furor condenar um rico. Condenar um rico é um trabalho. Causa tanto furor. Condenar um rico. Mas, condenar um pobre. É um sistema que produz esse resultado material, que produz esse resultado material que é palpável. Não tocar com a mão. Vai lá, pega a ficha daquela cambada que está lá e deixa. Salvo as raras exceções, naturalmente, que escapam, em geral, a coisa funciona dessa maneira. Bom, para poder concluir, se é assim, se é possível que o inquisidor conduza para onde ele quiser, então tem um problema que está para além do eminentemente legal. Está para além do eminentemente legal. Porque o grande mecanismo de defesa que nós, como cidadãos, temos diante de um juiz
que atue dessa maneira, que leve a verdade para onde ele quer, na estrutura do nosso sistema processual, diz com o chamado livre convencimento por excelência. Isto é, na avaliação da prova, o juiz precisa, quando decidir, dizer por que está decidindo. E aqui serve um dos trabalhos mais excepcionais do processo penal brasileiro, é um trabalho do Procurador da Justiça do Rio Grande do Sul, chama Nilo de Bairros Bruno. Quer dizer, basta o juiz imunizar o seu discurso na sentença com uma boa argumentação retórica, com argumentos retóricos, que dificilmente o tribunal altera a sua decisão. Condenando ou absolvendo, muito depende do jogo com que você atuar naquela direção. Depende. Argumentos de autoridade, jurisprudência do Supremo, favorável, e assim por diante. Basta uma boa imunização do discurso da sentença. Esse é o nosso grande mecanismo de defesa. Eu, cidadão, diante desse processo aí, me sinto defendido, primeiro porque tem, claro, todo esse livre convencimento por causa do duplo grau de jurisdição, possibilidade de recorrer. Porque, no fundo, visualmente funciona muito bem com o juiz, até com uma descarga, para fazer besteira que quiser, porque depois o tribunal corrige. Pressupondo que todo mundo é bem defendido, todo mundo vai recorrer, todo mundo tem advogado que sabe de tudo isso, que vai lá discutir cientificamente, tecnicamente, que não vai haver manipulação. Pressupondo a perfeição, pressupondo o processo perfeito. Trabalhamos só dentro disso. Estamos trabalhando nos atalhos. Então é possível decidir antes. Como o caminho mostra do estrangeiro. Começou, é condenado antes. Chegou uma hora que ele diz, o juiz já me condenou, agora está me tratando bem. Tem havido testemunha, tem processo, sem nada. Não é? Agora o juiz começou a me tratar bem. Senti que ele já resolveu o meu caso. Ele diz isso com todas as letras. Não é? Quer dizer, ele que estava, quem sabe, mereçou, né? Soltando para a morte. Quem sabe? É um exemplo clássico de como é possível decidir antes, e o caminho mostra isso. Se o tratamento mesmo estrangeiro, decidir antes e depois sair em busca da prova. Então, só para poder ir concluindo, nós dissemos no início que havia todo um mecanismo que possibilitava um desvio de rota, que possibilitava que o juiz fosse agir da maneira como o Hamilton colocou excepcionalmente. E lá pelas tantas ele disse, ele é produto e produtor desse sistema. O que nos aflige por excelência hoje é o fato de que nós temos consciência, eu particularmente me sinto assim, tenho consciência de que os juízes agem assim, sei que eles estão agindo assim, sei por que eles estão agindo dessa forma às vezes, e tenho que conviver com isso. Mas senti por quê que não sou resignado, eu senti por quê imagino que as coisas devem ser alteradas. Mas vejam, ele é fruto de um sistema. Quando aprende assim na escola. Quando vai operar, o sistema funciona assim, cobra dele essa situação. Não se daria a possibilidade do Dom Líquido. Os romanos tinham. E pior, é mais perverso ainda, porque diz, meu irmão, indúbio pro réu. Indúbio pro mísero. A justiça é um trabalho. Pior ainda, porque ele sabe que o miserável não é tão miserável. Ele sabe que o réu não é tão inocente. Mas ele tem que absorver. É muito angústia demais. É cobrar demais e o juiz isso. É muito perverso demais o sistema para com os juízes, com os promotores, de uma maneira geral. É muito perverso demais. Porque nós, os advogados, somos parciais por excelência. O sistema nos cobra a parcialidade. Você tem que defender o teu cliente. Você joga com o interesse dele, não com o teu. Por aí vai. Eles não. Cobramos deles imparcialidade. Cobramos deles neutralidade. Cobramos deles que eles sejam seres
diferentes de nós, os humanos, os mortais comuns. E aí o que vocês querem? Que eles não se sintam semideuses. Cada vez que eu ouço falar algum juiz, tem juiz que diz isso. Nós somos semideuses. O juiz é um semideus. Ele está acima das partes. Iluminado pela razão, iluminado pela lei, ele faz passar como uma luz, ele é um prisma, através do qual essa luz que vem da lei atravessa por ele e vai atingir o caso concreto. Vai atingir o caso concreto. Veja, ele é transparente, limpo, como um vidro limpo, transparente. Ele é um semideus, logo ele está quase no Olimpo. Ele está no meio caminho do Olimpo. E aí o que o amigo diz, quando é assim, tudo bem. Nós temos consciência disso, não é esse o problema. É que o nego faz isso um dia, 2 dias, 3 dias, 360 dias, 15 anos, diz ele. E aí começa a acreditar mesmo que é um semideus. Isso, trans, volta e concluso, sabe Deus quando, coisa desse jeito. Usando aí o nosso amigo. Muito perverso demais o sistema dos juízes, muito perverso demais o sistema dos promotores. Por isso que é preciso compreendê-los. Quando eu falo isso, tem gente que me atira a pedra, tem gente que me ataca, que me bate. Ah, esse cara não tem só flávio. É assim? É. Nós defendemos disso. É porque tem uma coisa. Tiramos os juízes e colocamos o que no lugar? Porque não colocar alguma coisa no lugar de coisa nenhuma, não quer? Sempre teremos juízes, sempre teremos promotores, sempre teremos processo. Só precisamos ter um juiz melhor, um juiz, um promotor melhor. E para isso, quem sabe precisa de um novo modelo, isso é, um juiz assuma uma postura ideológica, em primeiro lugar. Mas, meu irmão, você tem razão. É preciso um juiz fundado. Isso é preciso um juiz, que quem sabe, e assuma a sua independência. E um juiz que não queira agradar neuroticamente o pai. Preciso um juiz que parece que está na infância. Isso é um juiz que precisa superar o êxito. É um juiz que precisa entrar no olho dos negócios. É um juiz que, quem sabe, possa fazer o papel de ter sido um psicanalista, para fazer com que as pessoas tenham uma chance. É um juiz, diria vulgarmente na minha terra, que não tire, que não sai de fora, que não sai de banda, como diria na minha terra, na beira do mar, que não sai de banda, que não seja descompromissado. Isso é um juiz engajado. Até porque o grande dilema nosso é que nós atuamos isoladamente. Salvador Stenese, um dos grandes juízes do movimento da magistratura democrática, nessa área de perfeição. Só a união de forças, de pensamento, de associação, possibilita a politização, possibilita a desalienação, possibilita a ideologização real que eu digo, efetivo. Isso é um juiz engajado, com o risco que nos jogam na cara. Mas de repente o juiz meio livre assim, ele pode continuar sendo um perverso. Porque hoje não é. Quer dizer, o juiz assim meio livre, ele pode decidir mal, ele pode ser perverso, ele pode condenar todo mundo. Mas por que hoje não é assim? Hoje é perfeito. O juiz novo, engajado politicamente, compromissado com sua sociedade, com seu povo, em harmonia consigo mesmo, vamos colocar assim para fugir um pouco da estrutura psicanalítica. Esse é o juiz que não vai servir, porque esse juiz é um juiz que vai maltratar a gente, é um juiz que só vai colocar os pobres na cadeia. Vamos parar de ser hipócrita um pouco e encarar de frente a realidade. O primeiro passo
Primeiro prato, para o alcoolista, dizem os alcoólatras anônimos com proficiência. Para o alcoolista parar de beber, é tomar consciência de que ele é um alcoolista. Nós precisamos tomar consciência da nossa situação de falibilidade cristã. Obrigado, desculpe ter passado por isso. Dentro do Seminário Nacional de Direito Alternativo, que é um evento comemorativo do 6º centenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, nós vamos ter o prazer de ouvir o advogado Miguel Pressburger, presidente da Assessoria Jurídica Popular, que versará o tema Conceitos e Evolução do Direito Alternativo. Eu devo falar sobre conceitos e históricos do direito alternativo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que de uns tempos para cá, 20 anos para cá, ficou em moda o tal do alternativo. Então temos medicina alternativa, temos agricultura alternativa, temos não sei o que alternativo, e ainda viram muitos alternativos, né? Bom, levando em conta que as palavras exprimem pensamentos, ideias, é por aí quem deve procurar, é o viés por onde deve procurar a abordagem do alternativo. Eu digo, as palavras exprimem ideias e pensamentos de um modo geral, salvo quando, e tem acontecido bastante, tem acontecido até com pessoas muito conhecidas, lideranças políticas, né, que quando embarcam no tal de 51, que é uma boa ideia, mas acabam não pensando no que dizem. Então nem sempre também as palavras exprimem pensamentos e ideias. Bom, o tal do direito alternativo, sobre o qual nós devemos falar, deve ter uma história muito longa, muito antiga, e que nós não conhecemos bastante bem essa história. Eu fico imaginando, e aí não estou dizendo novidade nenhuma, que já se tentou pesquisar sobre isso, que em vários momentos históricos, quando o direito é inadequado, quando o direito não atende mais aquelas relações sociais, não atende mais o conflito que se instaura na sociedade, busca-se outras ideias, enfim, busca-se criar outra cultura jurídica que consiga dar conta desse conflito. Já se escreveu uma pesquisa bastante bem feita de alguns autores, dois autores americanos, que por volta do século XIV, XV, já no início do capitalismo, já na fase mercantilista, as relações jurídicas baseadas no direito canônico, fechado, hermético, não davam conta dos conflitos e relações da sociedade daquela época, e principalmente uma sociedade que estava numa mutação muito rápida e muito aguda. E parece, eu coloco sempre com interrogação, porque houve uma ou duas pesquisas, mas não houve aprofundamento. Parece que foi a época do revigoramento do direito romano. Então, veja só, o direito romano, que para nós é arcaico, é obsoleto, já foi alternativo, ou aparentemente já foi alternativo alguma vez. Bom, como, sei lá, o positivismo foi alternativo ao justnaturalismo, depois o justnaturalismo retoma, ele por sua vez se torna alternativo ao positivismo, por aí vai. Muito bem. Agora, modernamente, na nossa época, nos nossos dias, aonde a gente poderia pegar, digamos, os primeiros pezinhos ou os primeiros sintomas dessa tal alternância, esse alternato do direito. Em termos de denominação, a mim me parece, eu estou sempre colocando em dúvida, sempre a mim me parece, porque ainda falta uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, uma pesquisa teórica. A mim me parece que surge com bastante força e uma força tão grande que cria correntes, surge na Itália pós-guerra. E não só surge, como se desenvolve na Itália pós-guerra. Bom, imaginando o seguinte, o fascismo, durante algum tempo, em 1947, uma Constituição com um profundo conteúdo imposto
pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista Italiano, vai encontrar uma magistratura totalmente desaparelhada, desambientalizada e ainda profundamente arraigada no fascismo. Eu não queria fazer uma conexão, mas nós poderíamos imaginar juízes diante de uma nova Constituição, mas com leis ordinárias, e regulamentos, e regramentos e normas ainda do fascismo. Aquela tendência, mais que tendência, aquela vontade positivista de considerar a Constituição apenas como uma declaração, como um deveria, e aplicarem, e ser aplicado pela magistratura, normalmente, aquelas normas ainda do fascismo. Verdade é que anteriormente ao fascismo, anteriormente aos anos 40, na Itália surge também um forte movimento, um movimento bastante forte dentro da magistratura, que era o socialismo jurídico, assim chamado, mas que durou muito pouco tempo, porque foi violentamente perseguido, e as poucas mudanças que o fascismo fez na magistratura italiana foi exatamente para podar essas tendências. Bom, mas voltando. Ainda na Itália, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, um grupo de magistrados se dá conta dessa impropriedade de uma Constituição com um profundo teor social e uma aplicação de normas absolutamente fascistas. Esse grupo de magistrados, de uma certa forma, pensa em se organizar, inicia os primeiros passos organizativos, mas ao mesmo tempo há um desenvolvimento social que conduz já, aí bem mais adiante, já nos anos 60, para um certo, como é que eu diria, porque falar em repressão, nós sermos uma ditadura militar seria um pouco de exagero. Mas enfim, juntamente com o crescimento de movimentos de direita, de terrorismos de direita e movimentos bastante violentos do que se chamou naquele tempo de uma esquerda selvagem. Isso faz com que o Ministério da Justiça e certos organismos da Itália passem a atuar de uma forma muito mais repressiva do que atuava até então. Nesse momento, esses magistrados, que já tinham um certo grau de organização, passam a se utilizar do direito como uma forma alternativa à política. Passam a fazer política através do direito. Passam a utilizar mecanismos permitidos, ou mecanismos pré-terlegem, como uma forma de fazer política barrando, ou tentando barrar essa direitização que assolava, digamos, a estrutura política italiana. E nesse momento, então, aí sem dúvida alguma, surge de uma forma metodizada, de uma forma já quase que escolarizada, não digo usar escolástica, mas de uma forma já quase escolarizada, o uso alternativo do direito. É quando nós temos, digamos, as primeiras informações do uso alternativo do direito. E alternativo a quê? Porque sempre se fala alternativo a alguma coisa. Então, efetivamente, nesse momento, é o uso do direito como alternativa à política. Isso, repito, praticado por magistrados, que constituem, já nos anos 60, aí sim, a magistratura democrática. Aí já como uma associação, uma associação também alternativa à usual Associação dos Magistrados Italianos. É a magistratura democrática, que ganha corpo, ganha peso, se não numericamente, pelo menos ganha, digamos, uma respeitabilidade e uma visibilidade muito grande, exatamente nesse uso alternativo do direito. Bom, eu não quero me deter muito nisso, mas imaginar a Europa naqueles anos, rapidamente, pouco depois nós temos a queda de Franco, isso já nos anos 70, onde também a magistratura espanhola, no mesmo caminho da magistratura italiana, passa a utilizar os mecanismos jurídicos como alternativos à política. E alternativos à política como? Através desse mecanismo jurídico, das relações jurídicas, buscar, digamos, uma modernização nas relações políticas ainda franquistas.
Só incidentalmente, eu me lembro de uma experiência pessoal que eu tive, já 4 ou 5 anos depois da queda de Franco, manifestações de rua tranquilas, isso em Barcelona, comícios de tudo que vocês possam imaginar, e a polícia na rua. A polícia armada com armas pesadas, fechando todas as esquinas. Bom, muito curiosamente eu perguntei a uma pessoa, o que a polícia faz aqui? Ele disse, não, esse negócio é o seguinte, é que até agora não veio uma ordem da chefiatura de polícia para que não saíssem. Como sempre a polícia saía, na rua eles continuam saindo. A chefiatura de polícia esqueceu de uma ordem para que não tem mais que se controlar comícios. Bom, então eu estou colocando isso para se ter uma ideia de como as relações políticas não se modificam apenas porque o ditador morreu, o ditador foi substituído. Muito bem. No final dos anos 70, não mais com essa denominação de alternativo, não mais utilizando essa alternância, surge o movimento francês, que acho que todos vocês conhecem, todos nós bebemos muita água desse movimento. Foi a Escola Crítica do Direito, cujo maior expoente, Michel Mihaly, lança inclusive o Critique au Droit, é um livro que fez história, onde de novo se incorpora, ou faz com que se incorpore ao pensamento jurídico pensamentos de outras categorias, de categorias não jurídicas. Dito de uma forma direta, simples e talvez até crítica, né? Esse grupo francês, meio que entusiasmado ou redescobrindo o marxismo, mas redescobrindo por um viés torto, que é o viés do estruturalismo, faz ou busca fazer análises marxistas à construção do direito, retomando de alguma forma uma primeira experiência, um primeiro trabalho dos anos 20 de Pachucanes e avançando em cima de Pachucanes. Bom, é muito importante essa escola francesa para nós, porque foi por essa escola francesa que se repensou o direito no Brasil. Não pelo uso alternativo do direito italiano, não pela magistratura espanhola, não por outros movimentos, e sim por esse movimento francês. E esse movimento francês, da crítica do direito, é que de uma certa maneira iluminou o nosso saudoso Roberto Lira Filho, que, como ele mesmo diz, uma conversão tardia passa a utilizar, ou propõe, ou luta nessa direção, utilizar uma metodologia marxista na análise do direito e nas proposições feitas em seguida. Então, nesse período nós temos no Brasil o lançamento da NAIR, a nova escola jurídica brasileira. Bom, eu acho que isso resume de uma forma muito estreita, muito até grosseira, como chegou a nós recentemente, porque provavelmente bem antes nós tivéssemos outras escolas alternativas, mas como chegou recentemente a nós o tal do direito alternativo. Então, no Brasil, direito alternativo nasce nas salas de aula, na academia, na busca de instrumental de análise marxista para se entender as relações jurídicas juntamente com as relações sociais. E esse movimento aqui no Brasil deixou um número muito grande, um número bastante grande de seguidores, e dos quais hoje a gente detectaria muito poucos. Detectaria muitos dos que passaram pelas salas de aula, mas poucos ficaram, ou poucos seguiram essa trilha de Roberto Lira Filho, ou poucos avançaram em cima dessa trilha de Roberto Lira Filho. Desses poucos a gente citaria assim, porque é necessário citar o Zé Geraldo de Brasília, que ainda com imenso esforço, apesar de ter um certo apoio da UNB, com imenso esforço tenta levar avante o direito achado na rua. Bom, vamos imaginar agora em que pé nós estamos, esse tal direito alternativo. Tempo para beber um gole d'água. Eu acho que, em primeiro lugar, é necessário se focar
jogar o holofote em cima aqui do meu vizinho à esquerda, que num esforço muito grande, até com certa coragem, conseguiu dentro da universidade criar um instituto, o Instituto de Direito Alternativo. Isso não foi criado à noite por dia, foi um esforço que o Edmundo vem fazendo ao longo dos anos. Só Deus sabe como, porque até agora não consegui entender como é que ele consegue mobilizar recursos para isso e, enfim, fazer essa divulgação toda, né? Consegue, ao longo dos anos, fazer encontros cada vez maiores e mais movimentados para discutir especificamente essa questão de direito alternativo. E discutir isso num aspecto muito novo, porque, relembrando o que eu disse anteriormente, quer dizer, o uso alternativo do direito nasce entre os magistrados. São magistrados que, utilizando uma hermenêutica, outra, buscam formas diferentes de julgar, buscam politizar o juízo, buscam politizar o julgamento. Nasce de pensadores jurídicos na França, que teorizam sobre, ou teorizam de outra maneira, de outra forma, sobre a ciência jurídica. Nasce nas salas de aula aqui no Brasil, em Brasília e depois São Paulo, fazendo com que alunos tenham uma outra visão e busquem também novos instrumentais para entender o direito. Bom, Edmundo e a turma do Edmundo, né, em Santa Catarina, dá uma volta por cima disso e vai mais além. Vai, digamos, um pouco na direção que Zé Geraldo ainda tenta ir, mas eles vão um pouco mais além. Começam a congregar também os chamados serviços jurídicos, ou seja, aqueles operadores do direito, aqueles que advogam efetivamente, aqueles que prestam seus serviços como advogados a movimentos populares. E busca juntar pensadores, professores, teóricos, militantes de base, esses advogados militantes de base, e busca construir um novo pensamento jurídico a partir dessa denominação direito alternativo. Bom, nesse momento eu queria falar um pouco sobre a experiência que eu tenho, que é muito pouca e muito reduzida no sentido de que não tem uma amplitude de poder abordar todos esses segmentos, principalmente os segmentos mais teóricos. Gostaria, antes de abordar também, fazer também uma homenagem ao nosso Celso Soares, que está sentado aí, que já quando se falava-se muito do direito alternativo, Celso levanta uma outra bandeira que nós, do Instituto de Apoio Jurídico Popular, do qual ele é conselheiro, impunhamos porque achamos mais coerente, repetindo o que disse inicialmente, as palavras que refletem pensamentos e ideias. Celso Soares levanta o direito insurgente. E o que é esse direito insurgente que Celso Soares... Eu não sei se Celso estava muito convencido quando jogou isso numa conferência da Associação de Magistrados Trabalhistas, mas jogou, né? É o direito, aquele direito que ainda não se normatizou, aquele direito que não se positivou e provavelmente jamais vai se normatizar e positivar, é um direito que nasce diariamente das relações e conflitos sociais e que se insurge contra o direito posto, contra o direito normatizado, contra o direito positivado, contra o direito cristalizado e, diria, mumificado, que é aquele que pretende reger, prever, meter numa camisa de forças e enquadrar os conflitos sociais. Bom, então esse direito insurgente, criado por Celso Soares e desenvolvido já por centenas e centenas de operadores jurídicos, principalmente aqueles advogados nessa sala, talvez tenha alguns pouquíssimos, né? Aqueles advogados que estão em Conceição do Araguaia, que estão em Rio Maria, enfim, naqueles lugares todos que você escreveu também, né, onde você levou a AB, né? Que estão nesses lugares morrendo junto com os camponeses, batalhando junto com os camponeses, sem escritórios onde façam atendimento, e sim estando junto nas ocupações de terra. Esses advogados que são obrigados a inventar diariamente um direito, são obrigados a não inventar, porque invenção não significa tirar de onde não existe. Inventar no sentido de reconstruir, de buscar aonde está efetivamente o direito. Esse está onde o
Roberto Lira uma vez falou poeticamente, Zé Geraldo hoje tenta avançar. Aquele direito que está na rua, aquele direito que está nas relações sociais, portanto, é o direito achado na rua. Esses advogados são obrigados a trabalhar com esse direito que nasce das relações sociais. E não quaisquer relações sociais. As relações sociais das classes subalternas, quando se defrontam e confrontam com as classes dirigentes. Então, esses advogados hoje são, digamos, propulsores, e se não teorizadores, pelo menos aqueles que possibilitam a existência do material empírico, em cima do qual algum dia se vai teorizar, construindo esse direito insurgente. Bom, é importante notar que há não uma produção, eu falei invenção, mas agora repito, não apenas uma produção do direito, não é uma produção assim como que tirada do nada, não um avanço em cima do positivismo, não apenas uma outra hermenêutica, não apenas utilização do artigo 5º da lei de introdução, não apenas uma busca de buracos ou falhas ou na franja da lei normatizada, o que é realmente uma construção de um novo direito. Uma construção de um direito cujas raízes não estão como o direito como as raízes do direito posto está na lei, na jurisprudência, na doutrina ou nos costumes. Porque só um parênteses, esse costume, o direito consuetudinário que está, digamos, encambulhada com a lei, a doutrina e a jurisprudência, também já é um direito, esse direito consuetudinário já é um direito também metido numa camisa de força. É um direito que é encarado como um direito a ser normatizado, ou possível de normatizar, ou um direito que, tudo bem, vem em terceiro, ou quarto, ou quinto lugar e é aplicado apenas na ausência de normas. Não. Esse direito insurgente, ele se baseia naqueles aspectos, enfim, naquela ideia exposta por Hegel, que é a passagem do reino da necessidade, do momento em que se entende, do momento em que a classe é oprimida, do momento que as classes subalternas entendem a necessidade, nesse momento, apenas por entender, já estão passando para o reino da liberdade. Então, esse direito insurgente é um direito que já está se encaminhando no sentido desse reino da liberdade, porque nasceu no reino da necessidade. Nasceu naquelas necessidades básicas, elementares, que são negadas às classes subalternas. E mais do que isso, que nasce exatamente no momento em que as classes subalternas, quando se confrontam com as classes dirigentes, percebem que a única diferença que há entre essas duas classes, ou setores de classe, parece estar fora de moda hoje falar em classe, mas Celso, a gente fala em classe, o pessoal já se fala em paradigma, e a queda do muro de Berlim, não sei o que, né? Mas enfim, a gente ainda, pelo menos na sociedade nossa, não estou falando na Suécia, Suíça ou Dinamarca, estou falando de Brasil. A gente ainda tem classe como referencial, inclusive de pesquisa sociológica. Mas voltando, quando as classes subalternas se confrontando com as classes dirigentes, percebem que existe uma única diferença entre as duas. Essa única diferença chama-se injustiça. Injustiça é essa, que o direito posto não tem como entender nem atender, e que injustiça é essa, que por mais piruetas hermenêuticas que os nossos bons magistrados de esquerda consigam fazer, não darão atendimento ou não darão a superação dessa injustiça, e que essa injustiça só será superada quando houver profundas modificações na correlação de classes, na correlação de forças, que poderá ser, e aí já escapa digamos, a nossa futurologia, essa profunda modificação de correlações virá juntamente, ou vai surgindo juntamente com a profunda mudança da concepção de justiça que se tem. E essa concepção de justiça, que deveria ser o problema maior, o encaminhamento maior do direito, lamentavelmente não é. Porque a estrutura jurídica nossa, fruto de todas as ideias iluministas do século XIX, que
foi transplantado para o Brasil, esse direito só ilumina ou só se dirige para uma única direção, que é a tal da certeza jurídica, a tal da segurança jurídica. E, pouco a pouco, através dos tempos do século XIX para cá, a questão da justiça e injustiça foi substituído pelo legal e ilegal. Bom, eu não avançaria muito porque, repetindo o que eu falei inicialmente, há ainda muito a ser levantado, muito a ser estudado, muito a ser pesquisado para se poder trabalhar com mais firmeza, com mais segurança sobre o direito alternativo. Essa é uma dívida que nós todos temos, a nós mesmos em primeiro lugar, depois uns aos outros, o Edmundo comigo, eu com o Edmundo, enfim, porque nós ainda não tivemos condições, nem força, e talvez nem nos esforçamos tanto assim, de buscarmos uma construção coletiva. Cada um de nós escreve seus artiguinhos, mas coletivamente, aqueles que estão envolvidos nesse novo aparato, que se poderia chamar direito insurgente, direito alternativo, enfim, denominação não tem ao caso, ainda não conseguimos efetivamente produzir uma pesquisa aprofundada, não conseguimos ainda entender, e esse é o mais grave, entender os conceitos de justiça que o povo organizado tem. Nós imaginamos o nosso conceito de justiça e tentamos transplantar o nosso conceito de justiça para aqueles lavradores sem terra que estão numa ocupação, para aqueles habitantes urbanos sem teto que estão numa ocupação. Mas esse é o nosso conceito de justiça. Nós ainda não fizemos esforço suficiente para juntos, nós que sabemos ou pensamos que sabemos, e o povo que nós pensamos que não sabe e imaginamos que só sofre, para que juntos comecemos a construir efetivamente um novo pensamento jurídico. Eu paro por aqui. O Instituto dos Advogados Brasileiros é uma entidade cultural que tem como finalidade primordial o aprimoramento da ordem jurídica. Como tal, não poderia deixar de promover um seminário nacional relativo ao direito alternativo, que é um dos temas mais desafiantes do pensamento jurídico nacional neste instante. Por isso, acabamos de ouvir duas conferências extraordinárias reunindo palestrantes, que se colocam em posições às vezes divergentes, às vezes congruentes, sobre esse tema tão palpitante que é o direito alternativo.